provou, nós sempre pregamos que Israel voltaria para a Terra Santa, tá bom? Os anabatistas sempre pregaram, nós encontramos isso na história, pois Israel voltou. Há 200 anos atrás os anabatistas pregavam isso, pois Israel voltou. O missionário Lourenço Osso, diretor do seminário onde eu estudei, ele vivenciou a Segunda Guerra Mundial, então esse era um tema muito vivo para ele. Por quê? Porque na igreja que ele frequentava, ele já estava no Brasil na época da Segunda Guerra Mundial, né? Ele chegou no Brasil em 1938, então a igreja que ele frequentava, a igreja anabatista, né, que ele frequentava, era uma igreja que ela pregava, baseado em escritos antigos, que Israel voltaria para a terra, tá bom? Se fortaleceria e construiria até um templo e faria uma aliança com o anticristo. Os católicos e protestantes diziam que não, esquece Israel, como até hoje eles falam. Então, por exemplo, para aquele irmão que ficou chateado, né? Às vezes quando eu estou falando, eu falo assim, olha, observe o seguinte, se a Bíblia diz que Jesus volta, tá bom? Para arrebatar, ainda que você seja pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, mas se a Bíblia diz que Jesus volta, tá bom? Para salvar a igreja de Israel e reinar na terra por 1000 anos, e surge alguém pregando para nós esquecermos isso, porque Jesus não vem reinar na terra por 1000 anos, Jesus não vem reinar sobre Israel, e que Israel não é o relógio de Deus, tá bom? Que os protestantes eles pregam isso. O Augusto Nicodemos, ele tem pregação falando sobre isso, sobre Israel, né? Todos os evangélicos estão falando, porque os evangélicos sempre disseram, né? Olha, e essa aliança vai ocorrer em momento de guerra, é o que Daniel diz, está lá em Daniel capítulo 9, leia lá do versículo 24 ao 27, tá bom? E Jesus Cristo também falou de guerras e rumores de guerra, e nós estamos vivendo a maior guerra de Israel, onde tem um país como o Irã, que tem uma certa riqueza, um certo poder bélico, não tão bom quanto o de Israel, mas lançou muitos foguetes para Israel. Israel mostrou um poder de defesa tremendo, super avançado, de uma certa maneira foi vergonhoso para o Irã, tá ok? Mas você vê o ódio que eles têm de Israel, tudo isso, tá bom? Era anunciado que chegaria um momento que uma pessoa iria propor uma aliança de paz, e Israel faria uma aliança com muitos. Tá bom? Então eu vou falar das possibilidades dessa aliança, porque isso é um sinal do fim. Tá bom? Como está acontecendo as alianças no mundo. Tá okay? Então nós sempre falamos isso. Tá bom? E essas coisas estão acontecendo. Aí o Augusto Nicodemos tem um vídeo que ele fala o seguinte, esqueça Israel, porque Israel não é o relógio de Deus, a profecia para Israel acabou. Tá bom? Aí vem o outro, né, o Hernando Dias Lopes, e diz que Satanás já está preso, você esquecer essas pessoas que dizem que Jesus vai reinar na terra e que Satanás vai ser preso por 1000 anos. Como é que nós temos que chamar essa pessoa? Se eu chamar ele de irmão em Cristo, irmãos, eu vou me sentir um traidor do cristianismo. Então, eu explico para as pessoas, quem fala isso, nós temos que chamar, nós somos obrigados a chamar de falso profeta. Senão eu estou concordando com ele. Ou então eu estou dizendo, tanto faz se Jesus vai reinar ou não aqui na terra. Ou seja, virou uma grande confusão. E esses homens, eles vão pregar em Assembleia de Deus. Tá bom? O Hernando Dias Lopes, ele mesmo é um que ele vai pregar. Eu conheço diversas Assembleias de Deus onde ele já foi pregar. Tá bom? Posso até dizer, a igreja que o meu irmão frequenta lá no Espírito Santo, em Vila Velha, tá bom? Ele foi pregar lá, ele pregou lá. E eu falei para o meu irmão as coisas que ele prega. Ele falou, é mesmo, Levi? Eu falei, entendeu? Mas por quê? A igreja não está pregando isso, entendeu? Não está pregando isso. Ou seja, estão chamando todos eles de irmãos. Até professores da CPAD chamam calvinistas de irmãos. Eles não nos chamam de irmãos, né? Eles conscientemente, eles dizem que nós somos seita. Como os adventistas do sétimo dia, eles chamam os sebreianos de irmão. Mas, na verdade, a doutrina deles diz que nós temos a marca da besta, porque nós não guardamos o sábado como eles, nós guardamos o domingo. E não é verdade que nós guardamos o domingo, nós guardamos os 7 dias da semana. Mas o importante, ele diz que nós temos a marca da besta. Por que ele nos chama de irmão?
porque ele acredita que ele tem que nos salvar, nos resgatar dessa grande heresia que é o domingo, tá bom? Então, como é que ele está nas Assembleias de Deus também pregando? Porque tem vídeo no YouTube que ele está na Assembleia de Deus e até sendo perguntado sobre dons espirituais, ele dando explicação sobre dons espirituais. Uma pessoa que não acredita nos dons espirituais diz que isso cessou, tá bom? Que isso é tudo emoção nossa, é o mesmo que os protestantes dizem. Os protestantes defendem uma doutrina chamada cessacionismo, que é de cessou, os dons espirituais cessaram. Todos os protestantes, Lutero, Calvino, todos eles, todas as igrejas protestantes, inclusive a igreja batista protestante também, todos eles são cessacionistas. Eles dizem que os dons espirituais cessaram, tá bom? Porque eles procuraram na igreja católica e não existia. Aí eles chegaram à conclusão que cessou. Bom, como é que você vai dizer que essa pessoa ela pode vir na Assembleia de Deus ensinar? Ou então você, assembleiano que concorda com ele, então qual é a experiência espiritual que você passou e que a Bíblia anunciou, se esses dons cessaram? Por padrão, irmãos, todos os protestantes são cessacionistas, né? Então, tem alguma coisa de errado se nós chamamos eles de verdadeiros cristãos. Ou seja, eu não posso fazer isso. Eu não posso falar isso, porque seria contraditório. Eu ficaria como Calvino, né, dizendo que invocar os mortos é paganismo, mas ao mesmo tempo dizendo que a Igreja de Deus praticou esse paganismo. Tanto que ele diz na obra dele, eu não tenho explicação. Ele não tem explicação, ele está errado. Ele tinha a conclusão natural, essa não pode ser a Igreja de Deus. Paganismo, o primeiro segundo que ela praticou, ela deixou de ser Igreja de Deus. Essa tem que ser a conclusão. Então a Assembleia de Deus agora, ela está na mesma posição de Calvino para dar resposta. E infelizmente, qual a resposta que está saindo? Qual a resposta que está sendo dada? Está sendo dito, tá bom, que nós saímos dessa igreja. Está sendo dito que a igreja de Jesus, ela praticou paganismo desde os primórdios, ou pelo menos desde Constantino. Já se vão 1.700 anos que a Igreja Católica está praticando paganismo, né? Então, se nós saímos dela, qual é a conclusão natural? É igual aquele calvinista muito inteligente, um dos maiores teóricos, para alguns o maior teórico do calvinismo. Em 2017, ele falou, olha, se eu sair dela, faz sentido eu voltar para ela. Até porque na história do presbiterianismo, aconteceu há cerca de 140 anos atrás, ali pelo ano 1880, teve um debate numa igreja presbiteriana, dizendo se eles deveriam, entre as igrejas presbiterianas, dizendo se eles deveriam aceitar o batismo católico. Chegou um católico na igreja. Quando chega nas igrejas anabatistas, será conhecido entre eles. O anabatista batizava ele. Eles diziam que estava rebatizando, por isso anabatista, né? Rebatizadores. Eles diziam, não, o batismo católico não vale, o batismo de recém-nascido não vale. E os presbiterianos, eles batizam recém-nascido. Então eles falaram o seguinte, eles começaram a debater, o batismo católico, se alguém chega aqui na igreja presbiteriana, nós devemos rebatizar ou aceitamos o batismo católico? Aí um se levantou, um grupo, né, se levantou, não, o próprio Calvino disse que aquilo lá é paganismo. E se é paganismo, o batismo dela não tem valor, não. Aí se levantou um outro e fez aquela pergunta que ninguém queria ouvir. Mas se nós dissermos que o batismo deles não tem valor, o nosso batismo saiu do batismo deles. Então o nosso batismo também não tem valor. E aí, como é que se responde isso agora? Eles caíram no mesmo problema de Calvino. Diz que a reunião não teve fim, eles deixaram para discutir aquele tema e nunca mais se reuniram para discutir, porque não tem saída. Se você diz que você saiu da Igreja Católica, foi o mesmo questionamento para os presbiterianos. Eu vou falar também para os assembleianos. Se você diz que você saiu da Igreja Católica, então você não pode dizer que essa prática é pagã. Você pode até nunca acreditar em purgatório quando for ao cemitério não invocar o mundo dos mortos.
Mas a próxima geração, né, o obreiro mais novo, que está dizendo que os padres foram quem escreveram as nossas doutrinas, eu ouvi isso, né, na Assembleia de Deus. Né? Tem até que dizer, aqui em Todos os Santos, tem que confessar. Né? Mas porque o irmão estuda na FAECAD. É um protestante, defende a predestinação. Né? Então, ou seja, a confusão que nós estamos vivendo é generalizada. Bom, o que eu vou fazer nessas 3 horas? É um resumo sobre isso. Tudo isso que eu vou falar, que o tema é sinais do fim, só que tem que falar da apostasia. E tem que dar uma ênfase na apostasia, por isso eu vou deixar ela para o fim, né? Porque isso atinge diretamente a igreja verdadeira, ou seja, é a tentativa de corromper a igreja verdadeira. Tá bom? É a tentativa de corromper a igreja verdadeira. E então a Assembleia de Deus não pode dar testemunho de que nós saímos da Igreja Católica. Por quê? Está dizendo que nós saímos da Babilônia apocalíptica. E por que ela é a Babilônia apocalíptica? Porque nós sabemos que o mundo antigo tinha uma religião só. Todo estudo de religião comprova isso. Eu dou aula de ciências da religião. O estudo das religiões antigas, eu tenho que ensinar sobre hinduísmo, todas as religiões antigas. E todos os dicionários, enciclopédias, todo mundo concorda. A religião do mundo antigo era uma só. O Deus que estava em Roma, na Grécia, no Egito, todos tinham uma origem só. E essa origem é na Babilônia. Ok? Essa origem é na Babilônia. E o que essa religião tinha, tá bom? Em todos esses países, o que ela tinha de comum? Era a invocação ao mundo dos mortos. Tá bom? Era a crença numa purificação da alma após essa vida. Era a crença que os mortos podem influenciar nesse mundo e que nós podemos influenciar no mundo dos mortos. Tá bom? Então, isso é que era comum naquela religião. É por isso que a Igreja Católica é chamada de Babilônia Apocalíptica. Então, se você diz que você saiu dela, você está dizendo que você saiu da Babilônia Apocalíptica. Não tem outra saída. Em algum momento da história, tá bom? Você vai ter que assumir todas aquelas doutrinas, porque aqueles seriam os homens de Deus. Se aquela era a igreja de Deus, a pessoa vai ter que chegar à conclusão que não é errado cultuar os mortos. Lutero chegou a essa conclusão tanto que ele não abandonou o culto aos mortos. A igreja luterana, ela pratica até hoje. Se você entrar na internet, Igreja Luterana pratica culto aos mortos, ela confirma, sim, nós acreditamos que os mortos influenciam nesse mundo e que nós influenciamos no mundo deles. Essa é a crença católica e protestante. Bom, se Lutero e a Igreja Luterana continuam acreditando nisso, nós não devemos ter aliança com eles. Tá bom? Mas essa aliança está acontecendo até com a Igreja Católica. Então, esse é o tema, né, do que eu vou falar lá no domingo. Então, eu até